sua Bíblia aí no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, apenas um versículo da palavra, amém? Aleluia. Todos se encontraram? Sim ou não? Filipenses capítulo 1, versículo 6. Tá, depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Ajudou? Se não, lê aqui, ó. Diz assim a palavra de Deus: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Pai Santo e Todo-Poderoso, queremos te louvar, Senhor, queremos te agradecer por esta noite maravilhosa que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui, Pai, pela tua misericórdia e bondade. Meu Deus, te louvamos, Pai, pela vida de cada pessoa que passou por essas portas. Que o Senhor possa, Pai querido, abrir o coração da tua igreja, Pai, para que receba a tua palavra. E que o teu Espírito Santo me ajude a ministrar nesse pouco tempo, nesse texto bíblico, Pai, para que possamos aprender um pouquinho mais juntos, em nome de Jesus. É o desejo do nosso coração, para a glória do teu santo nome. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, né? Meditando um pouco nesse texto bíblico, e a gente passeou um pouquinho na vida do povo de Israel, amém? A nação de Israel, aleluia. E a gente percebe que Israel tem um histórico, né, de incredulidade, de desobediência, de preço que foi pago justamente por não confiar nas promessas de Deus, por desacreditar que aquele que havia começado a boa obra era fiel para concluir. Louvado seja o nome do Senhor. E no período, desde quando saíram da terra do Egito até os poucos que entraram na cidade de Canaã, nós notamos assim um sofrimento causado pela própria incredulidade do povo. Louvado seja Deus. Embora Deus tenha assim mostrado grandes sinais, prodígios e maravilhas, aleluia, no meio do povo, o povo ainda insistia em querer caminhar com suas próprias pernas, querendo retroceder, sentindo saudades do Egito. Louvado seja o nome do Senhor, trazendo para eles um prejuízo muito grande. Muitos morreram, louvado seja o nome do Senhor, nessa trajetória, aleluia, sofreram demais, mas Deus estava sempre presente, criando situações na vida deles para que eles pudessem tomar o trilho, né, aleluia, daquilo que Deus havia estabelecido através da sua palavra, usando seu servo Moisés, aleluia. Mas ainda assim eles endureciam a sua cerviz, aleluia, e não davam muito crédito naquilo que Deus falava através da vida do seu servo, amém? Aleluia. Eu não vejo, a gente vai fazer um paralelo do Antigo Testamento para a vida que nós estamos, do momento que nós estamos vivendo hoje, aleluia. Não existe muita diferença, aleluia. Então a concepção da humanidade, a forma delas agirem, se comportarem, aleluia, não está muito diferente dos nossos antepassados. Louvado seja Deus. E por conta disso nós vemos uma escassez de sinais de conversão, de cura, amém, de batismo no Espírito Santo, tudo aquilo que a Bíblia revela que aconteceria no meio da igreja do Senhor na face da terra, está difícil de a gente ver. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? Então o problema não está em Deus, né? A Bíblia diz que o nosso Deus, ele é imutável, aleluia, ele é o mesmo ontem, hoje e continua e será eternamente. Mas com as inovações que nós vemos aí progressivamente se filtrando no meio das igrejas do Senhor na face da terra, aleluia, a multiplicação da iniquidade e muitos outros fatores têm esfriado o amor de muitos, aleluia. Parece que esse Deus virou algo, uma história a ser contada, algo fictício, louvado seja o nome do Senhor, sendo que não é. O nosso Deus é verdadeiro, Ele existe, Ele está presente no meio daqueles que o buscam, aleluia. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali estaria o Senhor em nosso meio. Então essa reunião não é uma reunião qualquer,
nós temos que manter no nosso coração, na nossa memória, de que Deus está presente nesta casa. Aleluia. E tudo que nós fazemos aqui, irmãos, é para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós tivermos um pensamento de estarmos aqui para mostrar a forma que nós pregamos, a forma que nós louvamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para mostrar as nossas aptidões, aleluia, nós vamos transformar isso numa rotina sem nenhum efeito. Louvado seja Deus, aleluia. Mas quando nós entramos aqui com esse propósito no coração de adorar a Deus, de render a Ele glórias, louvor e adoração a Ele, louvado seja o nome do Senhor, então o ambiente é transformado, aleluia. Esse lugar se transforma, a esfera muda, louvado seja o nome do Senhor. Esse lugar verdadeiramente se transforma num lugar de adoração e contemplação da glória de Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então eu vejo aqui que falta confiança em Deus por parte dos cristãos atuais, louvado seja o nome do Senhor, e a gente precisa resgatar isso, aleluia. Nós não podemos, irmãos, deixar que o cansaço, a fadiga, aleluia, os problemas do dia a dia venham minar essa certeza que nós tínhamos, muitos aí tinham, louvado seja o nome do Senhor, desde o início da sua conversão, aquele primeiro amor, aquele anseio de servir a Deus, de ouvir Deus falar, aleluia, de sentir Deus em suas orações, aleluia, de ver um sinal sobrenatural acontecer. Nós temos que manter esse desejo dentro de nós, irmãos, porque senão nós vamos cair na mesmice, na formalidade, aleluia, nada vai acontecer, nos frustraremos, louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de maneira alguma que isso aconteça na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ontem não foi impossível eu expressar a minha tristeza com a ausência dos irmãos nesta igreja, louvado seja o nome do Senhor. Pleno sábado à noite, louvado seja Deus. Então é impossível nós não nos entristecermos com isso, louvado seja Deus. Não que a presença dos que estavam aqui não tenha importância, não, eu louvo a Deus pela vida dos que estavam presentes aqui, mas existe uma negligência muito grande, aleluia. As coisas estão tomando rumo, aleluia, que tomou o povo de Israel quando saiu do Egito, louvado seja o nome do Senhor. Lá era melhor, lá tinha pepino, lá tinha o alho poró, lá tinha comida, tinha muita carne, tinha muito alimento, louvado seja o nome do Senhor. A história se repete em época diferente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem até estar pensando aí, lá vem o pastor de novo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Irmãos, eu quero dizer que para eu estar em cima desse altar aqui nesta noite, foi com muito temor e muito tremor, aleluia, que Deus coloca essas palavras no coração da gente, louvado seja Deus, aleluia. Então a igreja precisa absorver isso, aleluia, porque não são palavras persuasivas de sabedoria humana, mas são revelações de Deus para a vida da igreja, louvado seja o nome do Senhor. Enquanto a igreja não acata, enquanto a igreja não se posiciona, enquanto a igreja não se prostra diante do Todo-Poderoso, nós vamos continuar, aleluia, patinando no mesmo lugar, engessados diante do nosso problema, louvado seja o nome do Senhor, esquecendo de que existe um Deus que vira cativeiro, que muda a história, que supre as nossas necessidades, aleluia, e traz para nós, provê para nós o necessário para darmos continuidade, aleluia, aquilo que Deus colocou sob nossa responsabilidade, de adorar a Deus, servir a Deus na beleza da sua santidade, aleluia, aleluia, louvado seja Deus. Então aqui, irmãos, em Filipenses 1:6, que eu estava meditando, Paulo escreve essa carta aqui, inspiradíssimo pelo Espírito Santo. Se você for ver o conteúdo dessa carta, você vai notar, é notório, aleluia, que não foi um ser humano comum, aleluia, que passou essas revelações através dessa carta. O apóstolo Paulo é um homem muito usado por Deus, e a Bíblia diz lá no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, que os homens santos, eles falavam, aleluia, da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala, irmãos, aleluia, alguma coisa acontece, as pessoas aceitam, louvado seja o nome do Senhor, porque a Bíblia diz que é Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, aleluia. Quando o homem fala, não surte efeito algum. Pode até ser que alguns incautos, aleluia, absorva, aleluia, palavras orientadas por seres humanos, palavras persuasivas, aleluia, de sabedoria humana, mas quando o Espírito Santo fala, alguma coisa tem que acontecer. Nós temos que absorver a palavra, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia tem que falar com você, a palavra tem que arder no
Glórias a Deus. Aleluia. Não podemos estar nas imediações. Não podemos ser superficiais. Aleluia. Precisamos ter um entendimento das coisas relacionadas a Deus, para que nós não venhamos pecar contra Ele e não venhamos abortar o processo de salvação que Deus tem para toda a humanidade. Porque, irmãos, é fácil nós sairmos do lar, virmos até esta casa de oração, cumprirmos o compromisso de estarmos aqui, louvarmos, tocarmos, pregarmos, ou fazermos um período de oração. Mas, irmãos, aleluia, daquele grande dia, tudo estará patente e nu diante dos olhos daquele cuja palavra de Deus diz que são como chamas de fogo. Então ali não tem como maquiar nada. Ali o Senhor vai nos ver de dentro por fora, de fora por dentro. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor vai nos virar dos avesso. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Então a intenção aqui é o quê? Esclarecer sobre a promessa e a conclusão daquilo que Deus havia prometido para o povo de Israel. Então, uma tarefa muito difícil. Aleluia, porque a dura cerviz das pessoas impossibilita muitas das vezes elas de guardarem e tomarem para si aquilo que Deus tem falado ao coração dela. Louvado seja o nome do Senhor. Porque exige de nós coisa que a nossa condição humana não gosta, não almeja. Exige de nós um esforço para deixarmos de lado os velhos rudimentos. Louvado seja o nome do Senhor. Exige de nós, aleluia, largar daquilo que a nossa condição humana mais gosta. Aleluia. E isso é difícil, irmãos, é uma batalha. Louvado seja o nome do Senhor. Existe uma luta muito grande, um conflito interno, que somente a obediência à palavra de Deus vai fazer com que nós saiamos dessa situação mais do que vencedores. Aleluia. Quero ser bem compassivo nessa noite. Aleluia. Eu quero aprender junto com você, irmãos, que nós temos que deixar essa vida de rebeldia, essa vida de falta de compromisso, essa vida de incredulidade, irmãos, deixar de lado e nos aproximarmos mais de Deus, nos achegarmos a Deus, para que Deus, irmãos, aleluia, Ele se achegue a nós e venha prover o necessário para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele chama Jesus de autor e consumador, aleluia, de todas as coisas. Então, isso quer dizer o quê? Que aquilo que ele começa, ele vai concluir. Louvado seja Deus. Então, irmãos, desde o início da sua caminhada até o dia de hoje, eu nem sei quais são os gigantes que têm se levantado contra a tua vida, os problemas que você tem enfrentado. Mas uma coisa eu tenho certeza, uma certeza absoluta: Deus, Ele tem visto tudo. Aleluia. Deus, Ele tem criado situações para você se achegar até Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem uma coisa que Deus é paciente. Louvado seja Deus. A gente pisa na bola, a gente escorrega no caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus está sempre criando situações para que a gente não deixe de ouvir a verdade que vai novamente reatar essa nossa comunhão com Ele. Aleluia. Nosso Deus, irmãos, é inteligentíssimo. Aleluia. A Bíblia diz que a sabedoria do homem é esterco. Imagina a sabedoria de Deus. Aleluia. Então Deus, Ele não vai abrir mão de você, não. Aleluia. Não pense que as coisas vão acontecer da maneira que você quer. Deus criará situações na sua vida, aleluia, às vezes momentos de adversidade, de dor, de perda. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Ele vai chegar até o fim, porque fiel é aquele que prometeu, aleluia, para concluir a boa obra na vida da sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja precisa entender algo que é fundamental, irmãos, no nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter plena confiança naquilo que Deus é. Aleluia. Porque falar que Deus faz, falar que Deus é, aleluia, existe uma dubiedade de coração. Aleluia. A boca fala, mas o coração não consente com aquilo que a boca está falando. Aleluia. É fácil chegar e falar, Deus faz, mas dentro eu não creio que Deus faz. Aleluia. É fácil dizer, olha, Deus cura, mas eu dentro do meu coração não creio que Deus cura. O Afonso cansa de falar aqui que às vezes as pessoas têm mais fé na nossa oração do que nós mesmos. Aleluia. Então a gente precisa acreditar que o Deus que nós pregamos, irmãos, tudo aquilo que nós pregamos, louvado seja o nome do Senhor, é verdade. Como assim foi falado lá para Samuel, olha, e saberão que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Aonde tiver um profeta de Deus falando da palavra, profetizando, irmãos, esta palavra ela vai vir como uma verdade para a tua vida. Abraça, cara.
crescendo gradativamente, aleluia, e muitas vezes não tem percebido que isso tem acontecido. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Há anos pessoas estão firmes no caminho do Senhor, que eu conheço até hoje. Há anos tem pessoas que estão ali, olha, em oração, intercedendo pela igreja. Louvado seja Deus, com uma rotina diária, aleluia, de devoção a Deus, lê a Bíblia, está na igreja, participa da vida da igreja, aleluia. Mas tem muitos que já tropeçaram pelo caminho, aleluia. Às vezes o corpo está presente num ambiente como esse, mas a mente está lá, aleluia, lá longe, aleluia, lá em Nárnia, igual o Afonso fala. Se você quiser resultados, para a sua vida na questão espiritual, você precisa aprender a obedecer a palavra de Deus. Você precisa assumir uma postura diferente diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Grande Deus. Existem pessoas que estão andando aí, ó, servindo, intercedendo, orando, fazendo a obra, mas tem pessoas que já tropeçaram pelo caminho, já se desviaram, aleluia, porque deixou de entender a fidelidade que Deus tem, aleluia, o compromisso que Deus tem, a aliança que Deus tem com a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, coloca aqui a interpretação minha diferente. 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 6, por favor. Aleluia. Aleluia. Sangue é o sangue da glória de Jesus. Glória a Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 10, do 1 ao 6, diz assim: olha, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Amém? Então Paulo aqui estava falando para quem? Escrevendo para a geração da nova aliança. Ele estava fazendo menção de quem? Dos crentes da antiga aliança. Eram os gentios convertidos, mas porque Corinto era uma cidade da Grécia. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz no versículo 1, olha, nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. E quando o povo não saiu do Egito, Deus guiou eles no deserto. A palavra de Deus diz que durante o dia era uma coluna de fumaça, uma nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo. E no versículo 2 aqui está escrito assim, que todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Embora o batismo ele tenha começado por João Batista, louvado seja o nome do Senhor, os israelitas aqui, enquanto eles atravessavam o Mar Vermelho, aleluia, eles já tinham sido considerados justos, quando aqueles animais, os cordeiros, foram imolados, aleluia, ali na primeira Páscoa, louvado seja o nome do Senhor. E quando eles atravessavam o Mar Vermelho, tipificava um batismo, louvado seja o nome do Senhor. Eles estavam deixando para trás a velha vida, o Egito, quando o mar se fechou e os seus adversários ficaram para trás. Teoricamente era para ser isso, mas o povo, com toda a sua experiência, com todos os sinais, livramentos que Deus deu, eles não aprenderam a lição, eles continuavam batendo na mesma tecla. Aleluia, eu quero o Egito, vamos voltar para o Egito, eu estou com saudades do Egito. Louvado seja o nome do nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Então quando o povo saiu de lá, irmãos, aleluia, debaixo de uma promessa, saiu de lá, vendo os sinais que Deus fazia, aleluia, eles deveriam se apegar com todas as suas forças, aleluia, a Deus, aleluia. Se Deus disse, olha, vocês vão sair daqui, aleluia, vocês vão para uma terra que eu prometi a vocês que daria aos seus pais, que é a terra que mana leite e mel. Então o povo deveria continuar crendo, ainda que tudo ali parecesse impossível. Louvado seja o nome do Senhor, o povo tinha que continuar crendo que Deus ia cumprir a promessa que havia lhes feito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, Pai. Paulo estava querendo mostrar para esse povo que o que acontecia no passado, louvado seja o nome do Senhor, estava sendo projetado, porque ele já sabia, aleluia, o que ia acontecer hoje nos dias que a igreja tem vivenciado: batismo no Espírito Santo, batismo
aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Embora a gente não veja com muita frequência, é real, é verdade. A Bíblia diz que aconteceria, aleluia. Eu já disse isso aqui, eu ouvi alguém dizer uma vez que a palavra de Deus é verdade. Se ela dissesse que Jonas tivesse sido engolido por uma sardinha, eu acreditaria, porque a palavra de Deus é verdade, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 3, diz que todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. O alimento espiritual aqui diz respeito ao maná. O povo estava lá com fome, Deus enviou maná, eles comeram maná por 40 anos, louvado seja o nome do Senhor. E esse maná hoje da igreja da Nova Aliança simboliza a palavra de Deus, aleluia. O maná lá que foi dado no deserto para alimentar o povo, comendo durante 40 anos, não faltou, louvado seja Deus. Ainda assim eles reclamavam: eu quero carne, vou comer carne. Deus enviou carne, a Bíblia diz que saía carne até pelos seus narizes, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Tem tanta carne que eles comeram. O alimento maná não é o suficiente. Hoje a palavra de Deus não é o suficiente. Como ela é ministrada na igreja, inúmeras pessoas sobem em cima desse altar, dessa tribuna, ministram a palavra de Deus de forma clara, aleluia, compreensível, louvado seja o nome do Senhor, detalhada. E muitas das vezes nos emocionamos no momento, absorvemos no momento, logo cai no esquecimento, irmãos, aleluia. A palavra de Deus não pode cair no esquecimento. Ela é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus ela é como uma espada de 2 gumes, aleluia, afiadíssima, que corta juntas e medulas e vai até a divisão da alma e do espírito, e está apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra que nos orienta, que dá direção aos nossos pés, aleluia. Ela esclarece e dá entendimento ao simples. É a palavra de Deus. Se você não tiver a palavra de Deus como regra de fé para a tua vida, aleluia, nem venha nos cultos, fica na tua casa. Você está perdendo tempo. Oh, aleluia, Jesus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Deus seja louvado. Ele diz: olha, todos beberam da mesma bebida espiritual. Na trajetória da nação de Israel, saindo do Egito até chegar nas terras de Canaã, a Bíblia diz que houve um episódio que ali Moisés feriu a rocha e saiu água potável para saciar a sede daquele povo. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. E essa rocha simboliza quem? Jesus Cristo, nosso Senhor, já estava lá, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz em 1 Coríntios 12:13 que a nós foi dado a beber do mesmo Espírito. A intenção aqui de Paulo, irmãos, era fazer um paralelo. Nós devemos olhar para a história e tomar como exemplo a maneira que Deus tratou com o povo e a forma como eles falharam com Deus, para que nós não venhamos repetir, aleluia, e cair nos mesmos erros. Está dando para entender, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Talvez o estágio já esteja avançado, nós já estamos como o povo de Israel, mas enquanto há vida, há esperança. Enquanto você tem vida, enquanto você tem pessoas que ministram, aleluia, na sua vida, em cima desse altar ou em qualquer outro lugar, aleluia, é uma chance, uma oportunidade que Deus nos dá de nós, aleluia, revermos alguns conceitos na nossa vida, repaginarmos as nossas vidas, para que possamos novamente voltar a ter comunhão com todo o Deus. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Aquele povo estava escravizado no Egito, irmãos, aleluia, eles eram cativos nas mãos de Faraó. Aleluia, 432 anos, amassando barro, carregando cestos pesadíssimos, fazendo tijolos, controle de natalidade, precisava esconder os filhos, aleluia, para não serem mortos. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus enviou o libertador Moisés, aleluia. E aquele povo murmurava demais. Era melhor ficar lá. Muitos crentes estão assim, era melhor ficar no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Era melhor ficar lá eu curtia, lá eu ia para minhas baladas, eu bebia minha cerveja, fumava minha maconha. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu tenho que ser crente. Para que você é crente? Aleluia. O povo antigo dizia as mesmas coisas. Desde quando os nossos pais dormiram, as coisas continuam exatamente como eram antes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas irmãos, não se esqueça, Deus não se limita em espaço de tempo. Aleluia. 1000 anos para ele é um dia como 1000 anos.
Aleluia. Talvez você ache que ainda haja tempo de você sair, curtir, continuar nessa sua vida louca. Mas Deus está dizendo nesta noite, aleluia, assim como Ele pode demorar 10 anos, Ele pode vir no amém desse culto para buscar a sua igreja, a igreja lavada e remida pelo sangue. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Como está a tua vida diante de Deus, irmãos? Aleluia. Deus tem falado ao teu coração todos os dias. Ele não se cansa de ministrar através dos vasos para a tua vida, para que você tome jeito, ajeite a tua vida, estreite o teu relacionamento com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A nossa condição era a mesma, irmãos, antes da nossa conversão. Vivemos cativos. Aleluia. Cativos, oprimidos na mão do diabo. Mas pela misericórdia de Deus, Colossenses 1,13 diz que Ele nos arrancou do império das trevas. Estávamos oprimidos e escravizados, irmãos. Mas Deus nos libertou pela sua infinita misericórdia. E ainda tem cristão que quer voltar para o Egito. Para esse negócio, não é de Deus. Aleluia. Esse negócio não é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O povo foi liberto. O povo de Israel foi liberto no momento em que a Páscoa foi celebrada, irmãos. É a primeira vez que mataram lá um cordeiro, né? E passaram o sangue nos umbrais das portas. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios 5,7 diz que o nosso Cristo Jesus é o nosso cordeiro pascual. Pascal. Louvado seja o nome do Senhor. Pascual é um vizinho que conhece aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Israel ele chega lá no Monte Sinai, Deus pede para Moisés: olha, comunica para o meu povo quanto eu amo eles. Quando Moisés chamou Moisés de lá, falou: olha, eu vou falar algumas coisas para você vai lá e fala para o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 19, 5, 6 está escrito assim: olha, agora pois, Deus falando para Moisés, agora pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Sereis para mim um reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Olha que amor, né? Fala a verdade, que amor que Deus sentiu por aquele povo rebelde. Aleluia. Se fosse um homem na sua condição humana, sabe o que ele fazia? Mandava fogo lá, matava todo mundo. Aleluia. Porque o homem ele é tendencioso a ajudar e já a condenar. Mas Deus é misericordioso, irmãos, é longânimo, porque Ele não quer que nenhum dos seus se perca. Você pensa que essas palavras foram dirigidas somente lá para o povo da antiga aliança? Não. Se você olhar lá, essas mesmas palavras, elas foram dirigidas para nós, o povo da nova aliança. Lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, Jesus diz assim: olha, povo, aleluia, vamos colocar povo do caminho é Cristo. Louvado seja, olha, povo do caminho é Cristo. Vocês são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus chamou das trevas, igreja do caminho é Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Faça aí uma retrospectiva de onde foi que Deus te arrancou, como era a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje, louvado seja Deus, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. E Deus colocou dentro de você uma riqueza que dinheiro nenhum nesse mundo pode comprar. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra da verdade, aleluia, Ele demonstrou o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. Então a gente precisa compartilhar esta palavra que liberta, que transforma. Não podemos guardar, sermos egoístas e guardar só para nós. Aleluia. Saia pregando a palavra de Deus, em tempo e fora de tempo. Ou seja, quando você tiver a oportunidade, onde quer que seja, irmãos, onde quer que você esteja, ministra Jesus na vida dos perdidos. Pessoas estão morrendo sem salvação, porque ainda não acharam ninguém que chegasse até eles e dissesse: olha, aleluia, Jesus te ama, que gastasse tempo com eles, talvez até ouviram, porque a palavra de Deus diz que ninguém parte sem antes ouvir a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas precisa de alguém para estar lá gastando tempo, investindo na vida dessas pessoas, dizendo: olha, você precisa ser forte, precisa vencer, você precisa aceitar Jesus, aleluia, você precisa ir numa igreja, participar das reuniões, ler a palavra de Deus, orar, buscar a presença do Senhor. Nós
Ele tinha um péssimo hábito, eu ficava incomodado com aquilo. Ele dizia, eu peguei. Quer ir para a igreja? Vai, se não quiser, não vai. Eu estou fazendo a minha parte. Já pensou se Deus olhasse para nós do jeito que nós olhamos para as pessoas? Estava todo mundo perdido. Todo mundo perdido. Sequer a chance nós teríamos, aleluia, de um dia conhecer a verdade e termos a nossa vida eterna. Aleluia. Graças a Deus que o nosso Deus não pensa como homem, não age como homem. Deus é misericordioso, irmãos. O amor dele, aleluia, é infindável. O amor dele é incalculável com relação à sua vida. Aleluia. Às vezes as pessoas podem olhar para você e te dar um centavo, aleluia, não gostar do seu jeito, da forma que você pensa, da forma que você se expressa, aleluia, da maneira que você se veste. Mas quando Deus olha para você, Ele vê um valor incalculável na tua vida, vê você como algo precioso, algo exclusivo de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todas essas palavras foram ditas para nós também. Propriedade exclusiva, sacerdócio santo, povo, aleluia, adquirido por Deus, que foi levantado para que anuncieis essa virtude de Deus, essa palavra, aleluia, as pessoas que precisam. Deus está dizendo nesta noite, minha igreja, aleluia, a aliança mudou, a revelação é maior e mais completa, mas a lição que aquele povo deixou para nós, irmãos, é para nós. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 diz assim, que essas coisas foram exemplos para nós, para não cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. Então Deus deixou a história, aleluia, como exemplo para nós, para não pegarmos o mesmo rumo, não seguirmos o mesmo segmento. Deus não quer que nenhum dos seus se perca, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não quer que você se perca. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. O povo antigo aqui nos deixaram aqui uma coisa, um exemplo que nós precisamos levar em conta. Um deles aqui é não entender o Deus que começou a obra na sua vida, Ele é fiel para concluir. Louvado seja o nome do Senhor. Êxodo 14, do 10 ao 14, aleluia, mostra que o povo tinha acabado de sair do Egito, irmãos. O povo tinha acabado de sair do Egito. Eles estavam festejando ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Faraó se arrependeu de ter libertado o povo e resolveu persegui-los. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o que aconteceu? Aleluia. Israel muda completamente a sua forma de pensar com relação a Deus. Aleluia. Eles começam a murmurar, irmãos. Começaram a murmurar. Eles diziam para Moisés: olha, não havia sepulcro no Egito para que morramos nesse deserto. Aleluia. O Egito era melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem cristão, irmãos, hoje que vive de circunstâncias. Quando é abençoado com algo material, quando acontece alguma coisa boa na sua vida, Deus é bom, Deus é lindo, Ele louva, Ele se emociona, aleluia, fala até em mistério. Mas quando passa por um processo difícil, aleluia, começa a reclamar: Deus não tem me visto, Deus não está me ouvindo, Deus não é na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha paciência, Deus sempre foi na tua vida, irmãos. Aleluia. Se fosse por mérito, nem respirar você respiraria. Aleluia. Você é uma criação de Deus. Deus colocou fôlego de vida em você, colocou dentro de você o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra gloriosa que norteia as nossas vidas diariamente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Moisés está tentando contornar a situação. Moisés tentando contornar a situação. Aleluia. No Êxodo 14, 13, Moisés diz assim: olha, não temais, aquietai-vos e vede o livramento que te dá hoje o Senhor teu Deus. Ainda diz para o povo: olha, está vendo esses egípcios aí, ó? Aleluia, que vocês veem, nunca mais vocês verão eles. Louvado seja Deus. Nunca mais vocês verão eles. Aleluia. Moisés estava dizendo: puxa vida, não faz sentido Deus ter feito tantas coisas na vida de vocês até agora, aleluia, com tantos sinais, tantas maravilhas, aleluia, para deixar vocês morrerem aqui no deserto. Creiam que Deus que iniciou a obra na tua vida, Ele é fiel para concluir. Louvado seja o nome do Senhor. O povo não aprendeu a lição, irmãos. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:5: mas Deus não se agradou da maioria deles, pelo que ficaram prostrados no deserto. Aleluia. O povo falhou a entender
entender a vontade perfeita e agradável de Deus, que resultou na interrupção da promessa. Aleluia. Louvado seja Deus. Hebreus 3,19 diz que não entraram na terra prometida por causa da sua incredulidade. Vale a pena, irmãos? Muitas vezes nós renunciamos às coisas lá fora para estarmos dentro da igreja, para morrermos dentro da igreja. Aleluia. Para chegar no final de tudo irmos para o inferno. Desculpa a expressão inferno, mas o inferno é real, assim como o céu também é. Aleluia. Você acha que vale a pena nós renunciarmos muitas coisas para ficarmos dentro da igreja, se nós não cumprimos a palavra? Aleluia. E se nós não cumprimos a palavra, consequentemente nós estamos destituídos da glória de Deus. Aleluia. A incredulidade, irmãos, ela nos afasta de Deus. Oh, aleluia. Louvado seja o Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Tessalonicenses 5:24 diz que fiel é aquele que o chama, o qual também o fará. Louvado seja o nome do Senhor. Não apenas, irmãos, quando esse versículo aqui não fala apenas de um chamado ministerial, mas principalmente de um chamado para a salvação. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus está chamando a igreja para a salvação. É o mesmo que Deus fica batendo na mesma tecla. Deus fala: eu quero te salvar, eu quero te amar, eu quero que vocês sejam propriedade exclusiva. E a igreja: não quero. Até quando? Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou fechar os olhos daqui, aleluia, e acordar naquele lugar? Eu não quero colocar, nós não temos que estar na igreja por medo de ir para o inferno. Nós temos que estar na igreja com o desejo de ir para o céu. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem reservado para aqueles que o amam, para a sua igreja. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis. Deus mostrou a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É um lugar muito lindo, muito bom. E é lá que eu quero ir. É lá que eu quero ir. É lá que eu quero morar. Aleluia. É lá que eu quero estar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que começou o nome da tua vida, ele é fiel para concluir. A Bíblia diz que aquele que estava em pé, irmãos, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, permanecer de pé não é uma responsabilidade de Deus, é uma responsabilidade sua. Deus não está dizendo: olha, eu vou te deixar de pé. Ele está dizendo: olha, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então é uma responsabilidade sua permanecer de pé. Deus tem dado as diretrizes, Deus tem feito a exposição da palavra para que nós possamos nos manter de pé. Mas é responsabilidade sua permanecer de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Quantos cristãos, irmãos? Quantos cristãos estão caindo? Aleluia. Quantas notícias aí que abalam aí as redes sociais, os meios de comunicação. Homens de Deus aí que tem poder de reunir multidões. Aleluia. Tudo caindo no pecado. Aleluia. Pessoas voltando para os velhos rudimentos. Aleluia. Tem aquela Lana Holder lá, não se ouve nem falar mais daquela mulher. Aleluia. Aquela mulher, quando pregava, irmãos do céu, que coisa linda. Voltou lá de novo, abriu uma igreja lá, acho que de homossexuais, é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Com base em João 3,16. Deus é amor, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, louvado seja Deus, em 1 Coríntios 10:13, que não veio tentação sobre vós que não seja humana. Essa é uma situação que Satanás não tem nenhuma responsabilidade. É algo seu, é algo do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos vencer isso. Nós somos responsáveis por isso. Louvado seja Deus. A tentação é algo natural, irmãos, vem de nós. Aleluia. Tiago 1,4 diz assim: olha, cada um de nós é tentado quando enganado e atraído pelo próprio desejo. Agora, o livramento é algo sobrenatural, porque ela vem de Deus. O livramento vem de Deus. Aleluia. A Bíblia diz que junto com a tentação, Deus dará o escape. Amém? Então não tive que
Deus sou tentado, porque de Deus ninguém é tentado, irmãos. Aleluia, nós somos tentados pela nossa própria concupiscência, pelo nosso próprio desejo. Aleluia. Quando nós temos a nossa vida revestida do poder de Deus, temos como base a palavra, como regra de fé para nós, não é qualquer coisa que vai entrar na nossa vida a ganhar o nosso relacionamento com Deus, porque nós estamos firmados na rocha, que é Cristo. Nada nos abala. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, nós já vamos encerrar para ministrarmos a ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora o livramento é algo sobrenatural, vem do próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se a igreja tiver esse entendimento correto, vai gerar uma fé correta, que vai te colocar nos lugares e te ver coisas de forma correta. Aleluia. Porque não adianta nós estarmos aqui olhando, ouvindo uma palavra que não surte nenhum efeito na nossa vida, nós não aceitamos ela como regra de fé para nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Quer ter uma vida abençoada? E pelo caminho da palavra. Glória a Deus. Obedeça, tome como exemplo o que aconteceu com os nossos antepassados. Aleluia. Para não cometer os mesmos erros e nem cobiçar as coisas más como eles cobiçaram. Louvado seja Deus. Para que você tenha uma vida plena aqui na terra. Aleluia, debaixo da proteção de Deus, uma vida tranquila, sendo suprido em todas as suas necessidades, Deus guardando você e a sua família, aleluia, louvado seja Deus, e posteriormente, no final de tudo, nós alcançarmos a vida eterna. Louvado seja Deus. Estou cansadão, né? Aleluia. Vamos ouvir só mais um pouquinho. Louvado seja Deus. Não caia, ó, 1 Timóteo 4,7. Paulo diz, olha o exemplo. Paulo diz: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém? A fé é uma coisa que se pode perder? Pode. A fé é uma coisa que se pode perder, porque senão Paulo não diria: olha, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Não caia no engano de Satanás, que muitos, na concepção de muitos, uma vez salvo, sempre salvo. Vai nessa. Você tem que fazer manutenção da sua vida o tempo todo, constantemente. Aleluia. Se você olhar para você e ir para dentro da palavra e ver que a palavra está confrontando a tua vida, então procure se adequar a ela. Aleluia. Porque é ela, irmãos, ela é regra de fé para a tua vida. É ela que vai te conduzir por caminhos planos. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então precisa guardar a fé até o fim. 2 Timóteo 1,12 diz assim, ó: por essa razão padeço também essas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Então, antes de Jesus ser assunto aos céus, aleluia, Ele chamou os seus discípulos em particular e falou assim: vem aqui, vou deixar uma coisa bem clara para vocês. Aleluia. Vocês não vão ver mais esse corpo. Aleluia. Fisicamente vocês não vão me ver mais. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu estarei convosco todos os dias até a consumação do Senhor. Amém, igreja? Aleluia. Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. Louvado seja o nome do Senhor. E isso que nos motiva a continuar. Aleluia. Saber que no meio da prova Deus está lá, na bonança Deus está lá, na igreja Deus está aqui, no seu lar Deus está lá, no seu trabalho Deus está lá. Aleluia. O salmista, ele olhava para todos os lados, como eu sempre digo, não era uma sensação de confinamento e nem de liberdade restrita. Aleluia, aleluia. Ele dizia: Senhor, para onde eu fugirei da sua presença? Aleluia, Senhor, aleluia, tu me sondas, tu me conheces, sabe quando assento me levanto, ainda a palavra não chegou à minha boca e tu já conheces todas elas, esquadrinha o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus pensamentos. Aleluia. E quando o salmista, ao invés de sentir, aleluia, essa sensação de confinamento e liberdade restrita, a Bíblia diz lá no Salmo 63, se eu não me engano, que todos os membros do corpo de Davi estavam voltados em adoração a Deus. Aleluia. A minha alma se encheu da gordura, ele estava saciado e cheio da presença de Deus. Oh, aleluia. Irmãos, como eu gostaria que você sentisse a profundidade dessa palavra que eu sinto nesta noite. Talvez você espere aí alguém, você gosta de pregador mais eloquente. Aleluia. Mas esta é a palavra, irmãos, a palavra que nos liberta, que vai trazer cura.
vai trazer direção para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos. Glória. Curva a sua cabeça.